Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você, antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, boa tarde a todos e todas que estão aqui hoje, nessa tarde, para essa aula. Eu me chamo Bárbara Paixão, sou nutricionista e também professora, graduada em nutrição e fiz o meu mestrado em nutrição e saúde pela UFG. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa aula, para falar um pouco sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira, que nesse ano de 2014 está fazendo 10 anos. E o guia, ele é uma ferramenta de trabalho muito importante e ele é acessível, ele tem uma linguagem acessível para toda a população brasileira. Então, ele foi feito para ser utilizado mesmo por leigos, mas para os profissionais da saúde, ele é literalmente um guia de trabalho e orientação muito importante. Vocês vão ter aí, ó, que fácil para vocês acessarem o Guia Alimentar para a População Brasileira, disponível aqui na apresentação, aqui abaixo, um QR Code. Só apontar a câmera do celular que vocês vão ter acesso a ele para baixar. Então, só apontar para o QR Code e baixar o guia. Olha que beleza, facílimo. Não precisa nem entrar no Google e procurar. Só baixar e ter acesso ao material. Então, antes da gente começar a falar do guia em si, vamos contextualizar um pouquinho, né, esse contexto em que o guia está inserido. Então, nós tivemos alguns marcos políticos muito importantes ao longo da história, que potencializaram as ações de promoção da alimentação adequada e saudável. Então, a gente tem aí um histórico do governo que vem trabalhando essas políticas públicas, que vem implementando essas ações, que tem por objetivo trazer essa alimentação saudável e adequada para a população. E esse cenário nutricional no Brasil, ele vem mudando. Quando nós observamos e analisamos a partir dos inquéritos nacionais da década de 70, de 80, dos anos 90, até os anos mais recentes, assim como os dados do CISVAN, o que eles trazem, o que eles apontam? Que nós migramos de um estado de desnutrição, então, onde a preocupação maior era a desnutrição, e estamos agora com excesso de peso. Então, nós ainda não extinguimos a desnutrição, não é que ela não exista mais, porém, a preocupação, o foco maior hoje é com o excesso de peso. E quando a gente olha para essa evolução do excesso de peso, e a gente faz um gráfico do Vigitel, de 2006 para 2013, o que a gente observa, né? Que o excesso de peso, ele teve um aumento populacional médio de 1,15% ao ano. E a obesidade, um aumento populacional médio de 0,87% ao ano. Então, apesar de todos os movimentos para tentar reverter essa situação, a nossa realidade hoje é de que nós temos, de forma crescente, o aumento do excesso de peso e obesidade. E quando nós olhamos para que fase da vida esse excesso de peso está começando, fica ainda mais preocupante. Porque o que nós observamos é que as crianças, aí são dados de crianças de 5 a 9 anos, cada vez com mais excesso de peso e obesidade. E quando nós olhamos para os adolescentes, o cenário não é diferente. A gente está tendo cada vez mais excesso de peso e obesidade nas duas fases da vida. Então, esse excesso de peso, que era antes, né, uma preocupação, uma consequência da vida adulta, hoje nós já observamos nas primeiras fases da vida, já na infância.
E isso é um retrato de tendências do consumo alimentar do Brasil. Então, o consumo alimentar brasileiro, ele passou por mudanças muito grandes. A gente tem um contraste muito grande quando nós olhamos para a alimentação hoje da população brasileira e nós pensamos na alimentação dos nossos avós, por exemplo. Então, as tendências de consumo mudaram. A gente teve uma redução do consumo de alimentos básicos e passamos a ingerir mais, ter uma maior participação nos alimentos ultraprocessados. Então, aí na POF de 2002, 2003, para 2008, 2009, o que se observa? Uma troca do arroz com feijão, do nosso tradicional almoço brasileiro, arroz com feijão, pelo alimento prático. Seja um macarrão instantâneo, seja um alimento congelado, que eu só coloco no micro-ondas e está pronto para comer, seja de bebidas gaseificadas e açucaradas. Então, se perdeu muito da tradição do alimento in natura ou do alimento tradicional brasileiro e foi se inserindo esses outros alimentos que não são da nossa cultura, que não são da nossa história, mas que hoje fazem parte, infelizmente, da rotina da maioria dos brasileiros. Então, quando a gente vai observar a aquisição de alimentos no Brasil, os dados que mostram o que o brasileiro anda comprando, o que ele está consumindo, a gente observa aí que os alimentos in natura ou minimamente processados, a gente tinha uma margem de 42,5% de consumo, de compra, entre 2002 a 2003. Quando chegamos em 2008, 2009, já teve uma redução de 2%. Quando nós olhamos para os alimentos processados e ingredientes culinários, também houve uma redução. Saímos de 37,5% para 31,8%. E quando nós observamos os alimentos ultraprocessados, a gente tem uma preocupação maior, porque esse que deveria estar reduzindo, que é o prejudicial, nós estamos tendo aumento. E um aumento, assim, em comparação aos outros, bem maior. Porque nós saímos de 20% para 27,7%. Então, é visível que o perfil de consumo e de compra mudou muito. E tem mudado cada vez mais. E qual que é o efeito das refeições sobre os sistemas biológicos humanos? Bárbara, mas tudo bem, as pessoas estão comendo mais ultraprocessados. Tudo certo, ninguém parou de comer arroz com feijão. É verdade, mas e o impacto dessa troca? Esses efeitos no excesso de peso e na obesidade que nós estamos observando na população brasileira, ele vem de onde? É um reflexo disso, desses hábitos que nós estamos tendo? Então, as refeições, elas são combinações complexas de alimentos. Elas não são aleatórias. E elas foram desenvolvidas sob o controle evolucionário e biocultural. Então, não é à toa que a gente come arroz com feijão. Não come só arroz e não come só feijão. Essa combinação, ela vem de um histórico, cultural. E a gente tem, por exemplo, um prato riquíssimo no nosso cardápio brasileiro, na nossa cultura, que é a feijoada. A feijoada, ela vem com o feijão da feijoada, o arroz, o vinagrete de cebola e tomate, geralmente, a couve refogada e a laranja. Então, a gente tem alimento rico em ferro, carboidrato, proteína, temos vitamina C, e nós ainda, com essa combinação, nós auxiliamos a absorção. Então, a vitamina C da laranja ajuda a absorver o ferro do alimento. Então, é tudo muito bem estruturado para favorecer a nossa saúde e a nossa alimentação. E aí, quando a gente pensa na transição e como nós estamos hoje, a gente tem que pensar que não só o efeito do alimento é importante, mas o efeito das refeições e dos modos de comer. E isso reflete no nosso bem-estar físico e mental. Então, aquela reunião da família, sentar para almoçar, sentar para jantar, conversar, sobre o dia, foi se perdendo pelas rotinas diferentes, horários diferentes. O pai chega num horário em casa, a mãe chega em outro horário. Aí, às vezes, o filho chega mais cedo, morrendo de fome, e a janta não está pronta. Enfim, nós tivemos uma transição muito grande. E aí, nós saímos desse cenário, sentar na mesa, a hora de comer, para esse outro cenário. TV ligada, a criança assistindo televisão e comendo ao mesmo tempo, o adolescente fica em casa muito tempo, às vezes sozinho,
e também come o que está pronto, ou ele mesmo pega, né, e prepara um congelado, ou pede um fast food no entregador, no aplicativo de entrega. Os próprios pais, muitas vezes, estão com muito trabalho acumulado, não dá tempo de ir em casa almoçar, passa num drive-thru aí de um fast food, compra e come no carro. Então, infelizmente, a nossa rotina também, as mudanças nos hábitos, nos empurraram para essa realidade de consumir alimentos mais práticos e que estão mais acessíveis para que nós possamos ingerir. E quando a gente pensa, além de tudo isso que eu já falei, na alimentação associada à sustentabilidade do sistema alimentar, a coisa fica ainda mais alarmante, né? Que nós saímos de uma produção orgânica de alimentos, de uma produção em quantidade por demanda, para uma produção escalonada, né? Com a indústria de alimentos aí fortemente instalada, com um desmatamento muito grande, com um consumo, um impacto ambiental de água, área verde muito grande. E os ultraprocessados têm como base para a sua produção esses ingredientes que são produzidos em larga escala. Então, quando a gente pensa na cadeia de produção até chegar à nossa mesa, realmente esses alimentos, além de gerar impactos para a nossa saúde, eles geram impactos para o meio ambiente. E a gente tem que pensar não só enquanto alimento, mas no todo do produto, né? Tem a embalagem, que muitas vezes não é reciclada, enfim, e outras questões que vão envolver a sustentabilidade. E aí, pensando em todo esse contexto, né, nós temos o Guia Alimentar para a população. E esse Guia Alimentar para a população brasileira, ele vem com uma segunda edição, que foi lançada em 2014, né, completas 10 anos agora em 2024, porque a primeira edição é de 2006, então ela foi toda repaginada. Então, para quem não sabe o que é um guia alimentar, e qual que é o seu objetivo, basicamente o guia ele é um conjunto de informações, de análise e recomendações com orientações sobre a escolha, o preparo e o consumo dos alimentos. Ele é um instrumento de educação alimentar e nutricional que é utilizado para promover a saúde de pessoas, famílias e comunidades. Então, vários países adotam guias alimentares, né? Cada país cria, né, e faz o seu guia alimentar de acordo com a cultura, as necessidades daquela população em específico. Então, nós temos o da população brasileira baseado nos nossos hábitos, nossos costumes, nossa cultura. E esses guias, eles precisam estar constantemente sendo revisados e renovados. E por que a gente precisa renovar, né, e analisar um guia alimentar? Primeiro porque o país ele não fica estagnado, né? A gente tem mudança econômica, mudança política, mudança cultural, social, demográfica, e tudo isso vai impactar no que a gente come. A gente tem alterações no padrão alimentar e nutricional da população, baseado nessas interferências, e a gente precisa ter atualização das recomendações que vêm de fora, de acordo com esse cenário. Então, a gente vai ter recomendação da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, e assim por diante. Então, esses guias, eles precisam estar atualizados com o que aconteceu, com o que mudou no mundo, né, e naquele país. Por isso que eles vão ser sempre revisados e atualizados. Então, a gente tem aí a versão de 2006 e hoje nós vamos falar da versão 2014. Então, a revisão do Guia Alimentar para a população brasileira, ela foi muito importante e ela foi um trabalho construído a muitas mãos. A gente pegou-se, né, essa primeira edição de 2006 e aí foram realizadas várias oficinas técnicas em 2011 até 2013. Teve parcerias realizadas com o CEGAM, com o NUPENS, da USP, com o apoio da OPAS Brasil. Depois de várias discussões, teve a consulta pública em fevereiro e maio de 2014, né, para os registros da plataforma, com a contribuição de 436 indivíduos e instituições. Depois dessa consulta, foi feita a consolidação da consulta pública, de maio ali a agosto de 2014, e, por fim, lançou-se, então, a versão final, né, depois dessa construção, em novembro de 2014. Então, exatamente em novembro agora de 2024, a gente faz 10 anos
desse novo guia alimentar. E qual que é a estrutura do guia? Então, quando você pegar o documento para olhar, inclusive ele está disponível aí no Google, se você digitar Guia Alimentar para a População Brasileira, você tem acesso ao PDF gratuito dele. Ele vem na seguinte estrutura: ele tem uma apresentação, depois ele vem um preâmbulo, a introdução e os capítulos de 1 a 5. Primeiro ele fala dos princípios, a escolha dos alimentos até a refeição, o ato de comer e a comercialidade, a compreensão e a suspensão dos obstáculos e, por fim, uma ferramenta que eu uso muito como professora na área da nutrição, mas que todo mundo pode utilizar, são os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável, que ele resume, basicamente, né, muito bem, tudo que vem se tratando detalhadamente ao longo do guia. Então, eu vou falar brevemente, vou pincelar sobre cada um desses capítulos e dar ideias de como utilizá-los aí na prática, né? Seja você um enfermeiro, seja você, né, um assistente social, não importa. Quando você tiver a oportunidade de aconselhar alguém, orientar e né, sugerir o guia, é muito legal você saber utilizar. Então, no capítulo 1 dos princípios, ele vai trazer alguns conceitos. Que a alimentação ela é muito mais que a ingestão de nutrientes. Que as recomendações sobre a alimentação, elas devem estar em sintonia com o seu tempo. Então, nós precisamos falar com as pessoas nesse sentido. Que a alimentação não é só carboidrato, proteína, lipídios, X calorias. Envolve, né, toda uma questão social, emocional. E acompanha, né, a realidade, o tempo que nós temos hoje, a nossa rotina de vida hoje. A alimentação saudável, ela deriva de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. Ele traz também diferentes saberes que geram conhecimento para a formulação dos guias alimentares, então ele contextualiza, ele explica essa criação dos guias, e ele mostra que os guias alimentares também ampliam a autonomia nas escolhas alimentares. Então, é um capítulo bem de contextualização. No capítulo 2, ele já vai abordar a escolha dos alimentos. E esse capítulo é riquíssimo. É um capítulo muito interessante, porque com linguagem simples, ele vai explicar, vai dar autonomia para as pessoas conseguirem escolher melhor o que elas vão comer. Então, ele mostra, ele apresenta a categoria nova, né, que foi desenvolvida aqui no Brasil por brasileiros, de classificação dos alimentos. Então, nós vamos ter os alimentos in natura ou minimamente processados, os óleos, as gorduras, o sal e o açúcar, os alimentos processados e os alimentos ultraprocessados. Então, os alimentos in natura, como o nome já fala, in natura, a gente já lembra de natural. Então, são os alimentos obtidos diretamente da natureza, das plantas ou dos animais, e que não sofreram qualquer alteração. Então, por exemplo, se uma manga, uma laranja, uma fruta é um alimento in natura, 100% natural, peguei, ingeri, não teve alteração. Dentro da categoria in natura, a gente tem a categoria minimamente processado. O que seria isso? São aqueles alimentos que eles são in natura, sim, mas que antes da sua aquisição foram submetidos a alterações mínimas. Então, por exemplo, se você compra o abacaxi descascado, já fatiado, não deixou de ser abacaxi, não inserimos nada nele, não mudamos nada. A única coisa que foi feito foi um mini processamento, que foi descascar e picar. Então, isso é um exemplo de minimamente processado. Os óleos, gordura, sal e açúcar são produtos que são extraídos de alimentos in natura ou diretamente da natureza e que são usados para criar preparações culinárias. Então, a gente tem o óleo de soja, por exemplo, o óleo de girassol, o açúcar da cana-de-açúcar. Então, ele vem de um produto natural, porém, ele se torna um condimento, né, para criar preparações culinárias. Aí a gente tem os alimentos processados, que são produtos fabricados essencialmente com adição de sal ou açúcar a um alimento in natura ou minimamente processado. Então, por exemplo, se eu pegar aquele abacaxi, que ele está in natura, que eu piquei, e eu faço uma conserva dele, adicionando açúcar, ele já se torna um alimento processado.
Ele passou por um processamento, que foi de cozinhar e adicionar açúcar, para fazer um doce ou uma conserva, por exemplo. Já nos alimentos ultraprocessados, que é a categoria preocupante, que nós devemos observar o consumo delas com cuidado, são produtos que a fabricação envolve diversas etapas. Então, a gente vai ter técnicas e processamentos de ingredientes, muitos deles de uso exclusivamente industrial. Então, quer reconhecer um produto ultraprocessado? Olhe a lista de ingredientes. Se tiver palavras que você não faz ideia do que sejam, ele é ultraprocessado. São ingredientes que a indústria utiliza e que nós, por exemplo, não vamos encontrar em casa para adicionar numa preparação caseira. Aqui nessa imagem fica muito claro, eu amo essa imagem que o guia traz, e é muito didático, vocês podem fazer oficinas, imprimir esse PDF, entregar para os pacientes e explicar para eles, ó, o que a gente mais precisa comer, olha na escala, né, o top, in natura. Em segundo lugar, os processados, e que a gente deve evitar e comer o mínimo possível, ultraprocessados. Então, um exemplo claro, aí a gente tem o abacaxi. O abacaxi, ele é in natura. Coloquei açúcar, fiz uma conserva, ele virou um alimento processado. O suquinho de pó de abacaxi é ultraprocessado. Então já não resta mais nada do abacaxi. Basicamente o que resta ali é o cheiro do abacaxi e a cor do abacaxi, né? Mas de abacaxi não tem quase nada. O peixe ali, se a gente tiver, né, a sardinha, o peixe está in natura. A sardinha enlatada já foi adicionado provavelmente sal e óleo. Alguns é água e sal, né? Depende. Mas esse aí é processado. Aquele empanado de sardinha já é ultraprocessado. Que aí entra gordura, entra sardinha, entra farinha, entra vários ingredientes, né? E modificam completamente o alimento. O milho também, como exemplo, a gente vai ter aí a espiga de milho in natura é natural, é o milho mesmo. Aquele milho enlatado, se tiver adicionado sal nele para conservar, já é processado, e aquele salgadinho de milho, ele é ultraprocessado. Só tem o cheiro do milho e a cor do milho, né? De milho já não tem mais nada, basicamente. Então, essa escala é muito legal e vocês podem utilizar na prática para orientar os pacientes. Quais são as recomendações que o guia traz? Faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base da sua alimentação. Nossa, eu nunca mais vou comer um enlatado, eu nunca mais vou comer, né, um salgadinho. Não. Esses ultraprocessados fazem parte da nossa vida. Já entraram na nossa sociedade e vão ficar. O que nós precisamos fazer é conscientizar as pessoas como e quando, na verdade, consumir esses alimentos. Eles não podem ser rotina na nossa vida. Eles têm que ser exceção. Os óleos, as gorduras, o sal e o açúcar tem que ser utilizado em pequena quantidade para temperar e cozinhar os alimentos que nós fazemos em casa. E limitar o uso de alimentos processados, consumindo-os em pequena quantidade, como ingrediente das preparações culinárias ou como parte de refeições que são baseadas ali em alimentos in natura ou minimamente processados. E, por fim, evitar alimentos ultraprocessados. Não é excluir. Veja que o guia não fala assim, exclua da sua vida, não é isso. Mas evite, sempre que possível, evite o ultraprocessado. E qual que é a regra de ouro que devemos levar para a vida? Prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados. E preparações culinárias a alimentos ultraprocessados. Então, é preferível você cozinhar um macarrão que é processado e colocar uma sardinha que é minimamente processada e um molho de tomate que é processado e cozinhar isso na sua casa do que você comprar um macarrão congelado, pronto, ultraprocessado e esquentar no micro-ondas para comer. Então, tentar priorizar in natura e minimamente processado, né? E preparar o alimento. No capítulo 3, ele vai falar dos alimentos até a refeição e a gente tem aí, né, a opção, que eu já comentei sobre, né, a escolha das opções das refeições saudáveis, e que a gente tem a POF de 2008 a 2009, que mais de 30 mil brasileiros de todas as regiões do Brasil, urbana e rural, participaram, né, com todos os estratos socioeconômicos. E o que eles trazem? Que 1/5 da população, 85% da alimentação, baseada em alimentos in natura, minimamente processados e suas preparações culinárias. Então, 1/5
dessa população avaliada priorizava esses alimentos in natura e minimamente processados. E aí essa parte do guia é muito legal, porque a gente consegue, ele traz um retrato do país por refeição. Então ele dá exemplos de refeições saudáveis que você pode fazer na sua casa, de acordo com a sua preferência, com a sua região. Então, muito característico do Nordeste, do Norte, o cuscuz. Né? Então ele traz, você pode tomar no café da manhã um leite com cuscuz, com ovo de galinha e uma banana de sobremesa. Ele traz a opção do suco de laranja natural, com pão francês, com manteiga e mamão. O café com leite, com tapioca e a banana. Você pode, inclusive, mudar, pegar essa banana e colocar dentro da tapioca. Enfim, tem o café com leite, com um bolinho de milho e o melão de sobremesa. Então, ele mostra como você inserir as frutas e esses alimentos na sua rotina alimentar, sem terrorismo nutricional. No almoço, ele traz exemplos aí também do arroz com feijão, do legume, de acordo, né, com a região do país, ele traz mais ou menos um retrato com sugestões, e aí é também uma ferramenta de trabalho muito legal para mostrar para o paciente e explicar para ele o que é um prato rico, um prato com alimento de verdade. Um jantar, que ele traz aí, desmistifica essa questão da gente jantar, né, um lanche. Você pode jantar, às vezes, o arroz e o feijão que sobrou do almoço, ter aí uma saladinha com macarrão e uma carne acompanhando. A sopa, ele coloca até o açaí junto com a sopa, porque é muito característico no Pará, por exemplo, né, as pessoas comerem uma refeição quente e depois comerem de sobremesa o açaí. Então, ele vai trazendo visualmente, em imagens, essas opções, como aplicar isso na nossa vida real, né, mostrando que é muito possível. E traz as pequenas refeições, lanches que nós podemos fazer que são saudáveis, de acordo com o seu poder aquisitivo, com a região que você mora. Então, a gente tem a salada de frutas, a gente tem o leite batido com fruta, que é a vitamina, que é super saudável, o iogurte com alguma fruta da estação, da região que você goste, e as castanhas, que são muito importantes para ser inserida nas saladas de fruta, no lanche, no iogurte, que enriquece também a dieta. E para mais opções, ele traz a dica, né, que nós podemos combinar os alimentos para criar alternativas saudáveis e saborosas. Resgatar mesmo o ato de cozinhar, né, de preparar os lanches, organizar nossa rotina alimentar, para a gente não cair naquela de não tem nada pronto, vou pegar o que for mais fácil, vou comprar o que for mais rápido, né, e acabar prejudicando. A gente tem vários grupos de feijão, o Brasil é riquíssimo, ele traz o carioca, o preto, né? Ele dá exemplos de feijões que a gente pode utilizar para a gente não enjoar e trocando esses feijões ao longo da semana. Fala dos cereais, não precisa comer arroz todo dia, né? Apesar de ser um hábito brasileiro, um dia eu posso fazer uma polenta, no outro dia eu posso comer um macarrão. Os grupos das raízes e tubérculos, que nós temos o hábito da mandioca, do purê de batata doce, da batata inglesa, que pode ser assada, que pode ser cozida. Ele traz os legumes e as verduras com sugestões de saladas muito bonitas. Dá para fazer cozido, dá para fazer crua, dá para fazer assada. As frutas também, que dá para comer salada de frutas, dá para comer no lanche, dá para botar na salada. As castanhas, como eu falei, que dá para inserir no lanche, colocar nas preparações assadas, nas preparações cruas. O leite e os seus derivados, que é o iogurte, a vitamina com leite, o leite puro, que é fonte de cálcio. O grupo das carnes e dos ovos, que nós podemos usar no lanche, no omelete, numa tapioca. A água, que nós precisamos consumir, não podemos esquecer. Ele dá ideias, traz dicas de fazer uma água com limão, uma água saborizada, para a gente beber mais água, e a água pura também, que é maravilhosa. E aí, por fim, no capítulo 4, ele já fala do ato de comer e da comercialidade, que ele explica que comer não é só sentar e comer, nós precisamos comer com regularidade e com atenção. Comer num ambiente apropriado, não é comer no carro, não é comer no trabalho, não é comer na mesa do escritório. E comer em companhia, né, que é muito importante que a gente coma, de preferência, com outras pessoas. No capítulo 5, que é o último capítulo, ele traz a compreensão e a superação de obstáculos. Eu gosto muito das imagens do guia, são muito bonitas. Ele mostra as pessoas sentadas na mesa, as pessoas cozinhando juntas. Então, o ato de comer e as dimensões que influenciam ele são muito importantes. E esse capítulo ele fala sobre isso.
sobre a informação do alimento, a oferta, o custo desse alimento para a população, o fato que nós temos que desenvolver e resgatar habilidades culinárias, fazer aquele feijãozinho que a nossa avó fazia, aquele bolinho que ela sabia fazer, que a gente está perdendo, não tem se passado essas receitas, esses hábitos mais para os jovens. O tempo que eu dedico para comer, para organizar a minha comida da semana, né? O impacto da publicidade no que eu como. Então, ele traz tudo isso nesse capítulo. E, por fim, o guia traz, como eu falei para vocês, para mim, a melhor ferramenta de trabalho para vocês, com o paciente, os 10 passos para uma alimentação saudável. Que, assim, resume tudo e é maravilhoso. Se nós conseguirmos aplicar pelo menos metade deles no nosso dia a dia, nós vamos ter muito mais saúde e muito mais qualidade de vida. Fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação. Como eu falei, ultraprocessado, né, vamos tentar consumir de vez em quando. Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades para temperar nossos alimentos. Limitar o consumo de ultraprocessados, né? De alimentos processados, que é os que têm adição de sal, adição de açúcar. Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Comer com regularidade e atenção, em ambiente apropriado e sempre que possível, com companhia. Não com o celular ligado, não com a TV ligada, mas com alguém para conversar, para, né, aproveitar aquele momento. Fazer compras em locais que ofertem variedade de alimentos in natura ou minimamente processados. Quando a gente vê uma fruta bonita, uma salada bonita, a gente quer comprar, a gente quer comer. Se a gente não vê, a gente acaba não comprando, não lembrando que aquilo até existe. Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. Resgatar as receitas da avó, passar para os seus filhos, ensinar essa independência de cozinhar. Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. Então, a gente precisa ter hora para comer, né? Dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora. O Brasil é riquíssimo, porque nós temos restaurantes self-service para todo lado, né? Então, a gente pode ter esse privilégio de comer uma comidinha feita na hora, fresquinha. Então, sempre que nós pudermos optar por essa opção de alimentação, que seja assim. E, por fim, ser crítico quanto às informações e orientações e mensagens que chegam para você, como propaganda e comerciais. O impacto da mídia influencia muito a nossa escolha alimentar. Nós precisamos ser críticos e avaliar, será que isso realmente é bom assim? É gostoso, mas faz bem para a minha saúde? E, para concluir, o guia é um instrumento de educação alimentar e nutricional, como eu falei para vocês no início, que ele apoia a promoção e alimentação adequada e saudável para todos os indivíduos, membros de comunidades. Ele veio para interromper ou reverter o quadro ascendente de obesidade e outras doenças crônicas, hipertensão, diabetes, enfim, e prevenir as deficiências nutricionais. Ele veio para estimular melhorias contínuas no sistema alimentar, assim como na oferta e no uso dos alimentos mais saudáveis, valorizando o nosso regionalismo e a nossa cultura. E veio para apoiar práticas e culturas alimentares tradicionais e saudáveis. Então, é um material riquíssimo e está aqui a referência de onde eu peguei essa apresentação, tá? O Departamento de Atenção à Saúde Básica, o material do Ministério da Saúde, é disponível na internet também e vocês podem utilizar como ferramenta de trabalho, tá?